Bom, galera, então hoje a gente vai começar conteúdo novo. Nós saímos da parte de funções, então a gente viu função afim, função quadrática, e a gente vai começar hoje conteúdo de sequências, tá? E aí, apesar de eu ter falado que a gente saiu do conteúdo de funções, vocês vão ver que, na verdade, as sequências, elas podem ser descritas por uma função, tá? Então, a gente continua com função, só que de uma outra forma. Vamos dizer assim. Então, gente, vamos lá. Sequências, né? Sem mais delongas, vamos lá. Em muitas situações da vida diária aparece a ideia de sequência. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Então, quando eu pergunto qual que é a sequência dos dias da semana, você vai me falar o quê? Você vai me falar, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, veja que a gente tem uma sequência, né? A sequência dos dias da semana. Nesse caso aqui, dessa sequência dos dias da semana, eu posso dizer que ela é uma sequência finita, né? Que ela tem, né, um começo ali e um fim. Então, eu vou escrever aqui, essa sequência aqui é finita. Então, a gente pode falar isso sobre essa sequência. Aí, aqui em outra sequência, sequência dos meses do ano. Aí você vai me falar, né? Janeiro, fevereiro, março, nananana, até dezembro. Então, eu também tenho uma sequência finita, né? Uma sequência que ela começa em janeiro, termina em dezembro. Então, aqui uma sequência finita. E aqui eu coloquei mais um exemplo, que é a sequência dos números naturais. Então, vamos lá lembrar quais que são os conjuntos dos números naturais, né? Qual que é o conjunto dos números naturais? É aquele conjunto que a gente tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, tarará, até o infinito, né? Uma sequência que ela nunca acaba. Então, aqui nesse caso, eu vou dizer que essa sequência aqui ela é uma sequência infinita. Justamente porque nesse caso, só ajeitar uma coisinha aqui, gente. Justamente porque nesse caso, ela não tem fim, né? A gente não consegue escrever todos os números naturais. A gente vai do zero até o infinito. Então, aqui é uma sequência infinita. Então, perceba nessas três situações que eu mostrei pra gente, o que a gente vê em comum. A gente consegue colocar os elementos um após o outro, né? A gente consegue fazer uma sequência. Não era assim que eu queria falar, mas a gente consegue enumerar e colocar de uma forma que sempre tenha uma ordem, né? Eu tenho o primeiro elemento, eu tenho o segundo elemento, eu tenho o terceiro elemento. Então, isso, gente, basicamente é uma sequência, tá? Eu consigo fazer com que os elementos dessa sequência, que eu vou chamar de termos da sequência, eles estejam organizados. Então, eu vou escrever isso aqui, né? Os elementos da sequência. Então, os elementos de uma sequência eles podem ser chamados, e a gente sempre vai chamar, né? Podem ser chamados de termos da sequência, tá? A gente sempre vai falar de termos da sequência. Então, cada palavra ou número que a gente escreveu ali, né? No caso, segunda, terça, quarta, lá no caso dos números naturais, 0, 1, 2, 3, cada um deles a gente vai chamar de termo da sequência. Cada um é um termo da sequência, tá? E aí, para o primeiro termo, a gente vai chamar esse carinha de A1. Para o segundo termo, a gente vai chamar esse carinha de A2. Para o terceiro termo, a gente vai chamar ele de A3 e assim por diante. Então, eu posso escrever uma sequência da seguinte forma. O primeiro termo eu vou chamar de A1, o segundo termo eu vou chamar de A2, o terceiro termo eu vou chamar de A3 e assim por diante, até um enésimo termo, que eu chamo de AN. O que eu quero dizer com esse enésimo termo? Ele é um termo qualquer, ele pode ser um A100, pode ser um A1000, pode ser um A2000, tá? Aqui é um termo genérico e eu vou mostrar mais pra frente por que a gente coloca esse AN, né? Basicamente é porque a gente vai poder escrever uma expressão para esse AN, tá? Mas é isso, gente. Então, cada termo da sequência eu vou chamar agora assim, A1, A2, A3, A4, A5 e assim por diante, tá certo? Então, gente, vamos só pensar uma coisa aqui rapidamente, né? Observa só,
Eu tô fazendo o quê? Eu tô pegando um elemento que tá na primeira posição e eu tô... Não, contrário. Eu tô pegando sempre na primeira posição eu tenho um elemento. Na segunda posição eu tenho um outro elemento. No caso, o A2, né? Então, na primeira eu tenho um A1, na segunda posição eu tenho um A2, na terceira posição eu tenho um A3, na quarta posição eu tenho um A4. Então, isso para vocês parece o quê, né? Parece o quê? O domínio, né? E um contradomínio. O domínio seriam as posições que cada elemento ocupa. E o contradomínio seria o elemento próprio. Então, é por isso que eu falo que sequência é uma função, basicamente, tá? Eu tenho um domínio, que seriam ali as posições, e o contradomínio, que seriam os elementos mesmo, né? Que foi o que eu coloquei aqui na definição, tá? Eu coloquei, gente, para vocês anotarem, terem bonitinho no caderno de vocês, mas o que vai ser mais importante vai ser a gente trabalhar realmente com a sequência, tá? Mas eu coloquei aqui, caso você queira aprender um pouco mais sobre isso. Uma sequência numérica infinita é uma função cujo domínio é os naturais sem o zero. Por que eu coloco sem o zero? Porque não existe a posição zero, né? A gente sempre começa da posição 1, posição 2, posição 3. E uma sequência numérica finita é uma função cujo domínio é 1, 2, 3 até um certo n. Por que eu botei até um certo n? Porque ele acaba em algum número. Então, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 e acabou ali. Pode ser um pouquinho mais, tá? Então, aqui, gente, é só para você, se você quiser saber um pouco mais, eu coloquei essa definição, tá? Mas não vai ser muito importante. O mais importante é vocês terem essa noção que sequência, eu estou associando uma posição a um elemento, outra posição a outro elemento. Certo? Então, por isso que é uma função, tá? Bom, no nosso estudo aqui de sequências, a gente vai trabalhar... Eu esqueci de colocar uma coisa, né? Eu mostrei para vocês sequências que eram o dia da semana, os meses do ano, porque podem existir sequências de qualquer coisa. Mas aqui na matemática, a gente vai trabalhar sequências que envolvam números, né? Obviamente, a gente vai trabalhar com números. Então, em nosso estudo, a gente vai trabalhar com sequências numéricas, né? E sequências que apresentam certo padrão. Por quê? Porque eu posso ter uma sequência qualquer, eu posso colocar quaisquer números eu quiser colocar numa sequência. Eu posso ir lá e botar 1000, 2000, não sei. Posso colocar. Mas aqui a gente vai trabalhar com sequências que apresentam um padrão. Então, por exemplo, nos números naturais, a gente vê claramente, né? 0, 1, 2, 3, 4, assim, tudo, né? Um em seguida do outro, tem um padrão ali. Então, a gente vai trabalhar aqui mais com essas sequências que tenham padrões, ok? E que envolvam números. Certo? Então, vamos fazer exemplos aqui que vai deixar mais claro, tudo isso que eu tô falando, e que vai ajudar vocês a fazer a atividade, que é o que importa, né? E aprender também, obviamente. Então, vamos lá. Exemplo 1. Qual a sequência dos números naturais ímpares? Bom, a gente sabe que os números naturais ímpares, eles são quem? 1, o 3, o 5, o 7, o 9, e aí por diante, né? Então, esse aqui é claro, né? Uma sequência infinita. Vou escrever aqui. Né? Então, essa aí é a sequência dos números naturais ímpares. Outra coisa que eu não falei, toda vez que a gente for escrever uma sequência, a gente tem que colocar o parêntese e as vírgulazinhas, tá? Tem que ser o parêntese, não é chave. Sequência não é um conjunto, assim. Vamos diferenciar as coisas aí, tá? Quando a gente tinha um conjunto, a gente colocava as chaves. Aqui não, aqui a gente vai colocar o parêntese, tá? Então, aí, sequência dos números naturais ímpares, essa aí é uma sequência infinita. Determine A1, A2, A5 e A7. Eu vou escrever a sequência de novo, aqui embaixo. 1, 3, 5, 7, 9. Vou escrever ela maior. Tá até aqui. Reticências. Então, vamos lá, gente. Determine A1. A1, lembra, é o elemento que está na posição 1. Então, quem é o A1 é o número 1. Correto? Quem que é A2? O A2 é o elemento... Eu não vou colocar assim, calma aí. Vou colocar assim. O A1 vai ser o 1. Quem que é o A2? O A2 é o elemento que está na posição 2. Então, o A2, claramente aí, é o 3. Quem que é o A5? O A5 é o elemento que está na posição 5. Então, quem que está na posição 5?
Então, aqui a gente tem primeira posição, segunda, terceira, quarta, quinta. Então, o A5 é o 9. Cuidado para você não falar que o A5 é o 5, não. O númerozinho que aparece aqui embaixo indica a posição, tá? Outro lá, quem é o A7? Então, vamos contar de novo. Então, aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. O A7 é o 13, tá? Então, o númerozinho que fica aqui embaixo, ele indica a posição em que está o elemento, tá ok? Então, A7 é o elemento que está na posição 7. O A5 é o elemento que está na posição 5. E assim por diante, ok? Então, gente, isso aqui tem lá na atividade, eu botei bastante desse aqui, tá? Para vocês determinarem quem é o próximo elemento, quem é o A1, tarará. Vamos lá para a próxima. Exemplo 2. Qual o próximo termo dessa sequência aqui? Então, vocês lembram que eu falei pra gente que a gente vai trabalhar com sequências que elas tenham um padrão, né? Então, gente, lá na atividade eu coloquei um monte de sequência e eu pergunto sempre quem é o próximo termo. Eu coloquei essas sequências que apresentam esse padrão para vocês já irem se acostumando quando a gente entrar nas duas sequências mais importantes, assim, né? Que são as progressões, né? São as progressões aritméticas e as geométricas. Elas têm um padrão muito claro, tá? Então, aqui eu já coloquei para vocês irem identificando esse tipo de padrão. Vai ser bem simples, olha só. Eu tenho essa sequência, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, até o infinito. O que vocês acham que está acontecendo de um termo para o outro? Então, pensa aí um pouco. Bom, é claro, gente, que o que está acontecendo de um termo para o outro é que eu estou sempre somando o número menos 2. Então, perceba que eu estou no menos 2. Eu fiz menos 2 com menos 2, deu menos 4. Depois eu vou fazer menos 4 com menos 2 de novo, cheguei no menos 6. Menos 6 com menos 2 de novo, cheguei no menos 8. Então, se eu estou no menos 8 e eu somo menos 2, menos 8 com menos 2 vai me dar quem? Vai me dar menos 10. Então, o próximo termo aí dessa sequência é o menos 10, tá? Então, é isso que eu quero que vocês façam na atividade. Eu coloquei um monte de sequência lá, eu quero que vocês percebam que padrão é esse que está acontecendo de um para o outro, tá? Nesse caso aqui, o padrão era sempre que eu estava somando menos 2, tá? Então, o próximo termo aqui seria o menos 10. Nessa sequência aqui, gente, agora, vamos ver se vocês identificam o padrão que está acontecendo. Eu tenho 2, 6, 18, 54, 162. O que está acontecendo de um termo para o outro? Bom, o 2 vezes o 3 me dá 6. O 6 vezes 3 me dá 18. O 18 vezes o 3 me dá o... Opa! Me dá 54. E assim por diante. Então, o padrão para essa aqui é que eu estou pegando um elemento e multiplicando sempre ele por 3. Né? Então, esse aqui é o padrão do que está acontecendo aqui. Então, gente, se eu vier no 162 e multiplicar por 3, eu vou ter 486. Confere aí, gente. É 486 mesmo? Não, é 486, tá certo. Então, só que aqui é o oitavo. Perdão, gente. Acabei me confundindo, tá? Eu fiz aqui o próximo, mas aqui eu tô perguntando qual o oitavo termo da sequência. Então, nesse caso aqui, perdão, gente, eu acabei me confundindo. Nesse caso aqui, eu tenho o quê? Eu tenho o primeiro, eu tenho o segundo, eu tenho o terceiro, quarto, o quinto. Eu teria que ficar multiplicando por 3 até eu achar o oitavo, tá ok? Então, nesse caso aqui, é qual o oitavo termo da sequência. E eu coloquei lá também algumas sequências desse tipo aqui, tá? Então, vocês podem ir na calculadora e ficar vezes 3, vezes 3, vezes 3, escrever a sequência, e aí vocês vão ter o oitavo termo, tá? Depois a gente vai aprender que tem um jeito mais fácil da gente fazer isso, né? Um jeito mais direto. Por enquanto, eu quero que vocês percebam essas sequências, né? Esses padrões, e vocês façam realmente as continhas na mão, tá? Então, seria como a gente poderia resolver essa aí. Bom, determinação de uma sequência. O que acontece? Algumas sequências, elas são dadas por regras ou leis matemáticas. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho uma sequência e eu consigo achar, daquela mesma forma que a gente fazia para a função,
quando a gente escrevia uma tabela, a gente colocava de um lado uns valores, do outro os outros valores, a gente conseguia estabelecer qual que era o padrão que associava a primeira coluna com a segunda coluna. Então, aqui na sequência, a gente também consegue fazer isso, tá? A gente consegue ver qual que é o padrão daquela sequência e a gente transforma isso em expressão matemática. Então, a gente vê algumas sequências são dadas por regras ou leis matemáticas, que a gente chama de leis de formação. Então, eu vou fazer um exemplo aqui com vocês, para vocês para a gente identificar como a gente pode achar uma lei de formação. Quando a gente for estudar as progressões aritméticas e geométricas, a gente vai ver também como que a gente acha leis, né, para essas sequências. Então, vamos lá. Eu tenho aqui as sequências dos números ímpares, né? Os números ímpares positivos. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, até o infinito. Vamos tentar achar uma expressão para essa sequência. Então, gente, olha só. Para a primeira posição, ou seja, para n igual a 1, que é a primeira posição, eu tenho o quê? O A1 como sendo o número 1, correto? O A1 é o 1, né? Eu posso reescrever esse 1 da seguinte forma. Esse 1 é a mesma coisa que um 2 vezes 1 menos 1. Você concorda comigo? 2 vezes 1 dá 2, 2 menos 1 dá 1. Então, eu só reescrevi o número 1. Só reescrevi o número 1. Vamos para a segunda posição, n igual a 2. Para o n igual a 2, eu tenho o elemento 3, é o número 3. Então, o meu A2 é o 3. E eu posso reescrever esse 3 como 2 vezes 2 menos 1. Vocês concordam comigo? 2 vezes 2 é 4. 4 menos 1 dá 3. Reescrevi, então, o 3 de uma outra forma. Agora, para a posição número 3, né? O n igual a 3. O A3 é o 5. Gente, muito cuidado para não confundir. O número que fica aqui embaixo, ele indica a posição do elemento, tá? O A3 quer dizer o elemento de posição 3. Cuidado para não confundir, né? Com o próprio elemento, é diferente. O 5 eu vou reescrever da seguinte forma, 2 vezes 3 menos 1. Por quê? Porque 2 vezes 3 é 6, 6 menos 1 dá 5. Então, só estou reescrevendo. Para n igual a 4, ou seja, o elemento na quarta posição. Quem é o elemento na quarta posição? É o 7. Então, isso vai ser 2 vezes 4 menos 1. 2 vezes 4 é 8. 8 menos 1 dá o 7. Por que eu estou fazendo isso, gente? Eu quero que vocês observem o padrão do que está acontecendo. Se eu continuar fazendo isso infinitamente, se eu quiser achar um número geral, eu vou poder falar o quê? Se eu tiver um AN seria um número na posição qualquer, tá? Se eu tiver um AN, eu vou poder dizer que esse AN, ele vai ser o quê? Ele vai ser um 2 multiplicado pelo N menos 1. Por quê? Deixa eu escrever assim. Por quê? Porque, veja só, gente, é justamente o que está acontecendo. No padrão que a gente está vendo, eu estou sempre tendo um 2 sendo multiplicado aqui. Então, o 2 aparece aqui. E o que mais? Aqui eu estou sempre multiplicando por aquele N, ó. Observa que são iguais, né? Então, por isso que aparece o N aqui. E no final, eu estou sempre tirando um menos 1. Que é justamente por isso que aparece um menos 1 aqui. Então, gente, eu tô só descobrindo um padrão, tá? De repente, você nem precisava fazer isso aqui. Você, de repente, olha para a sequência e consegue saber, tá? Mas aqui você pode fazer uma tabela desse jeito para identificar o padrão daquela sequência. Sempre vai ser esse padrão aqui? Não, aqui é o exemplo que eu fiz para essa sequência, mas eu posso ter outras sequências com outros padrões e aí você vai ter que identificar qual que é. Na atividade eu coloquei só um exercício desse, tá? Porque agora, como é no início, é um pouco difícil para quem tem mais dificuldade de identificar. Mas eu coloquei um exemplo lá parecido com esse, tá?
mas não igual. Então, nesse caso aqui, para a sequência 1, 3, 5, 7, 9, 13, 11, 13, esse aqui é o padrão. AN igual a 2N menos 1. E aí, gente, a gente vai chamar esse AN aqui de termo geral. Muito importante. Esse nome aqui vai acompanhar a gente aí pelas próximas semanas, tá? Termo geral da sequência. Por que termo geral? Porque ele é um termo geral. Eu posso ir lá, eu coloco o N que eu quiser e eu descubro qual que é aquele termo. Vamos fazer o exemplo, que vai ficar mais claro para vocês entenderem o que é isso que eu estou falando. Então, olha só. Uma sequência tem termo geral AN igual a menos 1 mais 3N, com N pertencendo aos números naturais sem o zero. Isso aqui, gente, no final sempre vai acontecer porque ele está falando que o N é o 1, o 2, o 3, o 4, são as posições, tá? O N são as posições. Então, gente, esse é o padrão. AN igual a menos 1 mais 3N. Esse é o termo geral. Determine A1, A2 e A100. O que você vai fazer, gente? Eu quero saber quem é A1. Esse númerozinho aqui, lembra, é a posição, é o N. Então, eu vou lá na fórmula do termo geral, que é AN igual a menos 1 mais 3N. E onde tiver N, eu substituo por 1. Então, A1 vai ser igual a menos 1 mais 3 vezes 1. Então, o A1 vai ser o quê? Menos 1 mais 3, o A1 é 2. Então, gente, utilizei a fórmula do termo geral para encontrar o primeiro termo. É para isso que serve, gente, o termo geral, para você saber qual que é o termo numa posição que você quiser, tá? Então, se eu quero o A... Eu não vou fazer o A2 porque vou fazer o A100. O A100... Quem que é o A100? O A100, basta você pegar a fórmula do termo geral, que é... Opa, deixa eu colocar de outra cor. Então, quem que é o A100? O A100... Ah, não, eu tenho mais espaço, gente, calma aí. Pensei que eu tava sem espaço já. Então, quem que é o A100? Vamos na fórmula do termo geral, que é AN igual a menos 1 mais 3N. Então, o A100 vai ser o menos 1 mais 3 vezes 100. Então, o A100 vai ser 300 menos 1. É menos 1 mais 3N, isso mesmo. Vai ser o 299. Então, descobri o termo na posição 100, utilizando aí a fórmula do termo geral. Então, é para isso que serve, gente, essa fórmula aqui do termo geral. AN igual a menos 1 mais 3N. Nesse caso aqui, essa sequência vai ser dada por essa forma. E aí, se eu pedisse para vocês escreverem a sequência, o que vocês iriam me fazer? Você vai pegar essa fórmula aí e você vai fazer A1, depois você faz A2, depois você faz A3, faz A4, e você pode escrever. Mas é óbvio que se for uma sequência infinita, você não vai escrever tudo, né? Então, chega num ponto, você só coloca umas reticências lá para continuar, tá? Mas o que é mais interessante da gente ter a fórmula do termo geral é para a gente saber um elemento em determinada posição, né? Se eu pergunto para você qual que é o A1000, qual que é o A2000, você coloca na fórmula do termo geral e aí você sabe quem que vai ser aquele elemento, tá certo? Vou fazer o A2. Acabei num... Eu pensei que não tinha espaço, né, gente? Mas tinha. Então, o A2, a gente pega de novo a fórmula do termo geral. Então, se eu quero o A2, eu quero quando N for 2, menos 1 mais 3 vezes 2, vai ser menos 1 mais 6, o A2 vai ser 5. Então, para o A1, eu tinha 2. Para o A2, eu tenho 5. Para o A3, eu teria 8. E assim por diante, tá? Então, gente, é isso, né? Eu posso, com a fórmula do termo geral, escrever uma sequência, saber qual elemento de determinada posição, tá ok? Quando a gente chegar na progressão aritmética, vai ser na próxima semana, né? Quando a gente chegar na progressão aritmética, na progressão geométrica, aí vocês vão ver que a importância, né, desse termo geral
aí pra gente. Bom, vou comentar um pouquinho aqui a atividade. Aqui, gente, eu coloquei um resuminho do que a gente acabou de falar, tá? Se você quiser ler, você pode ler aqui, você pode ler no seu livro, pode assistir a videoaula de novo. Enfim, aí o que acontece, gente? A atividade ela é dividida em duas partes. A parte 1, na verdade, o que eu queria fazer com vocês, se a gente estivesse em sala de aula, seria fazer um joguinho, alguma coisa assim, dividir vocês lá em equipes, e aí vocês iriam tentar adivinhar algumas perguntinhas que eu coloquei aí. Então, na questão 1, eu pergunto qual o próximo termo de cada sequência abaixo. E eu dou um monte de sequência. Todas essas sequências vão ter um padrão. Lembrando que aqui a gente sempre vai trabalhar com sequências que tenham padrões, né? Então, você vai identificar qual que é o padrão de cada sequência e você vai me falar quem vai ser o próximo termo. Por exemplo, nesse primeiro aqui, gente, eu tenho a sequência 1, 2, 3, 4, 5. Então, logicamente, quem vai ser o próximo termo? Vai ser o 6, né? Observa claramente o padrão aí. Então, você vai e marca 6. Não tem que fazer conta, a não ser conta de somar ou multiplicar na calculadora mesmo, se você quiser. Não tem que fazer muita... Não tem o que... Assim, só olhou para a sequência e você identifica o padrão e você responde qual é o próximo termo. Se você tiver com dificuldade, claro, você pode ir lá me perguntar. Questão 2. Qual o 10º termo da sequência abaixo? Então, você vai identificar o padrão, identificar o que está acontecendo, você vai fazer até o 10º termo. E aí você me fala quem que é esse 10º termo. Qual o 9º termo da sequência abaixo? A mesma coisa, você vai identificar qual o padrão, o que está acontecendo do 5 para o 10, e do 10 para o 20, e do 20 para o 40, e do 40 para o 80, né? Se você olhar bem, o que está acontecendo é que eu estou sempre multiplicando por 2. Eu estou fazendo 5 vezes 2, depois 10 vezes 2, depois 20 vezes 2 e assim por diante. Então, o padrão é multiplicar por 2, ok? Então, se faz isso até o 9º termo, você vai saber quem que vai ser o 9º termo. Aqui, gente, na questão 4, questão 5 e questão 6, eu coloquei uns bloquinhos e eu quero que você identifique agora os bloquinhos nos padrões. Ou identifique os padrões nos bloquinhos, tá ok? Então, você vai ver o que está acontecendo de uma imagem para outra e aí vocês tentam me falar quantos quadrados terão na questão 4, quantos quadrados terão na 10ª imagem, tá? Na questão 5, quanto terão na 5ª, que é a próxima, e na questão 6, quantos quadrados terão na 5ª. Gente, realmente identificar o padrão, você vai colocando lá no seu caderno, contei aqui, deu isso, aqui tá acontecendo isso de uma linha para outra. É justamente para vocês pensarem, tá? Agora, gente, a parte 2 que eu coloquei aqui são os exercícios que vocês vão utilizar. É isso aí que eu acabei de falar aqui. Forma do termo geral, A1, A2, A3. Então, na questão 1 eu pergunto, quem são A1 e A7 nessa sequência? E aí, gente, na atividade no formulário, vocês vão ter que digitar o número lá, tá? Não escrevam o número por extenso, é para colocar o número, tá? Então, se você achou que é o 5, você vai lá, põe 5, tá? Na questão 2, então a gente tem aqui o número de palitos aqui, a gente pode formar uns triângulozinhos com tantos palitos. Então, eu quero que vocês identifiquem também o padrão aí dessa sequência. E vocês me falem quantos palitos serão necessários para formar 20 triângulos e quantos triângulos se podem formar com 61 palitos. Vocês têm opções. Vocês podem realmente ir fazendo na mão, vocês escrevem a sequência toda, com tantos palitos eu faço isso, com tantos palitos isso, com tantos palitos isso. Vai fazendo até o 61. Ou você pode identificar o padrão, como eu fiz no exemplo acima, e aí você sabe quantos palitos que eu vou ter, ou quantos triângulos eu vou ter com tantos palitos, ou quantos palitos eu preciso para tantos triângulos, tá? Questão 3, considerando a sequência dada por AN igual a menos 2 mais 4N, determine A1 e A10. Acabamos de fazer. Acabamos de fazer. E escreva o termo geral da sequência, então eu dou essa sequência 2, 5, 8, 11, 14, 17. Eu quero que você escreva quem que é o termo geral dessa sequência aí. Que não é muito difícil saber, gente. Por favor, gente. A gente acabou de fazer, gente. Então tá muito na cara essa, gente. Mas é isso. Então é isso. O que eu queria realmente, eu tava planejando fazer algum joguinho, alguma coisa para essa primeira parte de introdução, só que eu tô vendo que ia dar pouca gente nos meets, né? Então eu acabei não fazendo, deixei aí, tá? Mas é isso, gente. Qualquer coisa, então, revejam aí a videoaula, olhem um livro, procurem na internet,
Me procurem lá no Meet, que agora eu tô deixando os Meets abertos na segunda aula da semana. Você pode ir lá me procurar. E lá, gente, eu consigo fazer do mesmo jeito que eu faço aqui na aula. Eu consigo escrever, e você vai falando e eu vou escrevendo. E aí você vai me falando onde é sua dúvida e tudo mais, tá ok? Então, vou parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até logo.